A chuva caía como lâminas afiadas sobre o pátio da escola secundária em Alfama, Lisboa, e João sentia o coração bater como um tambor de guerra enquanto corria, o eco das risadas cruéis de Miguel e sua turma o perseguindo como fantasmas. Ele tropeçou em uma poça, caindo de joelhos, o uniforme encharcado colando à pele, e naquele instante jurou que um dia aqueles olhares de ódio se transformariam em poeira esquecida. Anos depois, em uma galeria de arte lotada no Chiado, seus olhos se cruzaram com os de António, o irmão mais novo do seu antigo algoz, e o mundo parou, como se o destino estivesse rindo de uma ironia cruel que só o tempo poderia desvendar. João acordou sobressaltado naquela manhã de outono, o sol filtrando pelas cortinas finas do seu pequeno apartamento em Bairro Alto. Os sonhos com a escola ainda o visitavam como velhos inimigos, revivendo o dia em que Miguel o arrastara pelo colarinho contra a parede do banheiro, sussurrando insultos que cortavam mais fundo que qualquer faca. Viado nojento, ninguém vai te querer aqui. Aos 17 anos, João havia-se trancado em si mesmo, escondendo sua identidade como um segredo sujo, enquanto o resto da turma aplaudia o valentão como um herói local. Miguel era o capitão do time de futebol, alto, bronzeado pelo sol do Tejo, com um sorriso que encantava professores e garotas, mas para João, era o demónio encarnado. Ele fugira para casa naquela tarde, chorando até o amanhecer, e jurara nunca mais voltar a ser vítima. Agora, aos 28, ele era um pintor emergente, cujas telas de paisagens lisboetas misturadas com abstratos emocionais vendiam por fortunas em galerias exclusivas. Mas o sucesso era uma armadura frágil. À noite, a solidão o devorava, um vazio que nenhum pincel podia preencher. Ele se levantou, preparou um café forte, o aroma amargo de arábica brasileiro misturando-se ao cheiro de pastelarias antigas que subia da rua, e desceu as escadas rangentes até a ateliê improvisada no porão. Suas pinturas capturavam a essência de Portugal, o azulejo rachado das fachadas em Belém, o fado melancólico quando nas vielas de Alfama, mas sempre com um toque de rebelião, cores vibrantes rompendo o cinza da opressão. Hoje era a vernissage da sua exposição solo no Museu Nacional de Arte Contemporânea, um marco que o deixava nauseado de ansiedade. Vai ser um fracasso, murmurou para si mesmo, enquanto traçava linhas furiosas em uma tela em branco. Mas no fundo, ele sabia que era medo de ser visto, de ser julgado novamente. Vestiu uma camisa branca impecável, calças pretas justas que realçavam sua silhueta esguia, e um casaco de lã cinza que o fazia parecer mais velho, mais confiante. Ao sair, o ar fresco de Lisboa o envolveu, carregado de maresia e o burburinho de turistas no mirador de Santa Catarina. A galeria estava um fervilhar de vozes cultas e taças de vinho verde tilintando. João circulava entre os convidados, sorrindo educadamente para críticos e colecionadores, mas seu coração martelava como se estivesse de volta ao pátio da escola. Foi então que ele o viu, António, parado diante de uma de suas telas maiores, Sombras do Tejo, uma composição de azuis profundos entrecortados por vermelhos flamejantes, simbolizando o amor reprimido. António era o oposto de Miguel, mais baixo, com cabelos castanhos ondulados caindo sobre a testa, olhos verdes que pareciam poços de empatia, e um sorriso tímido que iluminava o rosto angular. Ele usava um blazer azul marinho sobre uma camisa desabotoada no colarinho, exalando uma aura de intelectual despojado. João sentiu um frio na espinha, algo nele era familiar, mas ele não conseguia pimpoentar. Aproximou-se devagar, fingindo ajustar a iluminação. É impressionante como você captura a luz de Lisboa aqui, disse António, virando-se com um aceno de cabeça. Sua voz era suave, com um sotaque lisboeta puro, sem a aspereza que João associava àquele passado sombrio. Parece que o rio está vivo, lutando contra as correntes invisíveis. João piscou, surpreso com a profundidade da observação. Obrigado. Eu tento pintar o que não se vê, as correntes que nos puxam para baixo, mas também as que nos levam à superfície. Ele estendeu a mão, sentindo um choque elétrico quando os dedos se tocaram. João Mendes. António Santos. O nome caiu como um raio. Santos, o sobrenome de Miguel. O irmão. O mundo de João girou por um segundo, mas ele manteve o sorriso, o pânico contido atrás de uma máscara de polidez. Como poderia o destino ser tão sádico? António não parecia notar a tensão, continuou falando sobre a exposição, elogiando a coragem nas pinceladas ousadas. Eles conversaram por horas, ignorando o fluxo de convidados, descobrindo afinidades inesperadas. Ambos amavam o fado de Amália Rodrigues, detestavam o turismo excessivo em Alfama e sonhavam em viajar para o Alentejo em busca de silêncios. Quando a noite acabou, António pediu o número de João, os olhos brilhando com uma promessa sutil. Gostaria de te mostrar um lugar especial no fim de semana. Um mirador escondido em Sintra. João hesitou, o fantasma de Miguel sussurrando em sua mente, mas algo no calor daquele olhar o fez ceder. Estou dentro. Enquanto António se afastava, acenando uma última vez, João sentiu um misto de terror e excitação, como se estivesse à beira de um penhasco, pronto para pular. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas.
João pesquisou António nas redes sociais, descobrindo que ele era arquiteto, especializado em restaurações de edifícios históricos, com um feed cheio de fotos de azulejos restaurados e viagens solitárias pelo interior português. Não havia menção a Miguel, apenas uma foto antiga de família em que o irmão mais velho aparecia com um braço protetor sobre os ombros de António, ambos rindo em uma praia do Algarve. Ver Miguel ali, tão jovem e despreocupado, reabriu feridas que João pensara cicatrizadas. Ele cancelou compromissos, mergulhando em pinturas sombrias, questionando se valia a pena arriscar o coração por alguém ligado ao seu passado. Mas as mensagens de António chegavam como bálsamo. Lembrei de você hoje vendo o sol se pôr no castelo de São Jorge. Quando vamos fugir para Sintra? Elas eram leves, sem pressão, e aos poucos, João se permitiu sonhar. O encontro em Sintra foi mágico, como saído de um conto de fadas português. Eles subiram a serra de carro alugado, o ar úmido carregado de eucaliptos, e pararam em um mirador secreto que António conhecia desde a infância, uma clareira com vista para o Palácio da Pena, envolta em névoa matinal. Sentaram-se em uma manta xadrez, compartilhando queijos locais e vinho tinto de colares, enquanto o sol dissipava as brumas. António abriu-se primeiro. Eu cresci em uma família rígida, sabe? Meu irmão mais velho, Miguel, sempre foi o protetor, mas às vezes sufocante. Ele queria que eu fosse como ele, jogador de futebol, festeiro. Mas eu prefiro linhas retas e curvas antigas. João engoliu em seco, o nome quando como um sino fúnebre, mas continuou ouvindo, hipnotizado pela vulnerabilidade de António. Por sua vez, ele falou de sua arte como escape, de como Lisboa o salvara de si mesmo após anos de silêncio forçado. Enquanto o dia se estendia, eles caminharam de mãos dadas por trilhas escondidas, o toque tímido evoluindo para algo mais firme, mais real. Em um momento de silêncio, sob a sombra de um carvalho centenário, António se inclinou e beijou João, um beijo suave, cheio de perguntas não ditas, que fez o mundo encolher ao tamanho daquele instante. João correspondeu, o coração acelerado não de medo, mas de uma liberdade recém-descoberta. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu visto, não como vítima, mas como homem desejado. Mas quando voltaram a Lisboa, a realidade mordeu. Uma mensagem de António mencionava um jantar familiar, e João soube que o confronto era inevitável. A semana passou em um limbo de encontros roubados, cafés em pastelarias escondidas no Príncipe Real, passeios noturnos pelo aqueduto das Águas Livres, onde as estrelas pareciam cúmplices. António era um bálsamo para a alma ferida de João, paciente, atento, com um senso de humor que desarmava defesas. Ele contava histórias de sua infância em uns subúrbios de Oeiras, de como sonhava em construir pontes que unissem pessoas, não as separassem. João, por sua vez, revelava camadas de si, o amor pela avó que o ensinara a pintar, o medo de intimidade que o mantinha solteiro. Mas o segredo pairava como uma nuvem. João não ousava mencionar Miguel, temendo que a verdade destruísse tudo. Você parece carregar o peso do mundo às vezes, disse António uma noite, traçando os contornos do rosto de João com os dedos. Me deixa ajudar a aliviar isso. João sorriu, mas por dentro, o pavor crescia. Ele sabia que o passado não perdoava. O ponto de ruptura veio no jantar familiar dos Santos, em uma casa antiga em Restelo, com vista para o rio. António insistira que João o acompanhasse como um amigo especial, e contra seu instinto, ele aceitou, vestindo-se com cuidado para a batalha invisível. A mesa estava posta com bacalhau à brás fumegante, azeites e pães frescos, o ar cheirando a alho e louro. A mãe de António, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos, o recebeu com abraços efusivos, enquanto o pai, um engenheiro aposentado, grunhia aprovações sobre a arte moderna. Então, a porta se abriu, e Miguel entrou, mais largo agora, com barba aparada e um terno que o fazia parecer um homem de negócios respeitável, casado com uma mulher loira chamada Sofia, pai de um menino de 3 anos. O ar ficou espesso. João congelou, a colher de sopa escorregando de sua mão, tilintando contra o prato. Miguel o encarou, os olhos castanhos estreitando em reconhecimento lento, como se estivesse vendo um fantasma. João Mendes. Do Colégio São Vicente. A voz era a mesma, grave, autoritária, mas tingida de surpresa genuína, não de malícia. António franziu a testa, confuso. Vocês se conhecem? Miguel assentiu devagar, sentando-se à mesa com um sorriso forçado. Sim, éramos colegas. Faz tempo. O jantar prosseguiu em uma dança tensa de conversas superficiais, mas João sentia os olhares de Miguel queimando sua nuca, uma mistura de curiosidade e algo indecifrável. António, alheio ao vendaval interno, apertava a mão de João sob a mesa, um gesto de âncora em meio à tempestade. Naquela noite, de volta ao apartamento, João desabou. As lágrimas vieram quentes e incontroláveis, o corpo tremendo enquanto ele contava tudo a António, as surras verbais, as humilhações, o ódio que Miguel semeara em seu coração adolescente.
Antônio ouviu em silêncio atonito, o rosto pálido à luz fraca do abajur. Meu Deus, João! Eu não fazia ideia. Miguel nunca falou disso. Ele sempre foi protetor comigo, mas... Eu sei que ele tinha um lado duro na escola. A raiva brotou em Antônio como uma chama, mas ele a conteve, abraçando João com força. Isso não muda nada entre nós. Eu te amo, sim, amo, e vou confrontá-lo. Você não merece carregar isso sozinho. João soluçou contra o peito dele, o alívio misturado ao terror. Pela primeira vez, o segredo não o isolava, mas os unia. O confronto aconteceu dias depois, em um café discreto no cais do Sodré, onde o burburinho de bondes e turistas abafava as vozes elevadas. Antônio marcou o encontro com Miguel, e João, contra sua vontade, foi arrastado para lá como testemunha silenciosa. Miguel chegou pontual, o rosto endurecido pela expectativa. O que é isso, mano? Drama familiar. Antônio não perdeu tempo, despejou a história de João com precisão cirúrgica, as palavras cortando o ar como facas. Miguel empalideceu, os punhos cerrados sobre a mesa de mármore. Eu era um idiota na época, tá? Adolescente cheio de merda, com pai me pressionando para ser homem de verdade. Não era pessoal contra ele, era contra tudo que eu não entendia. Seus olhos se voltaram para João, pela primeira vez sem armadura. Desculpa, cara. De verdade. Eu mudei. Ter um filho me fez ver o quanto fui cego. João sentiu o chão tremer. Desculpas. De Miguel. Era surreal, um twist que o script da vida não previra. Mas as palavras soavam sinceras, carregadas de um arrependimento que anos de terapia, ele descobrira depois, haviam forjado. Ainda assim, a ferida pulsava, perdão não era um interruptor. Você destruiu anos da minha vida, murmurou João, a voz rouca. Mas... eu sobrevivi. E agora, ironicamente, amo o seu irmão. Miguel piscou, surpreso, e pela primeira vez, um sorriso genuíno cruzou seu rosto, não de escárnio, mas de alívio. Então cuida dele melhor que eu cuidei de você. A família Santos tem espaço para mais amor, se você quiser. A reconciliação não foi linear. Semanas se passaram em uma dança de desconfianças e avanços. João e Antônio aprofundaram seu relacionamento, explorando Lisboa como amantes novatos, piqueniques no Jardim da Estrela, concertos de fado no Bairro Alto, noites em que conversavam até o amanhecer sobre sonhos e medos. Antônio revelava camadas, sua luta silenciosa com a identidade que era em uma família católica conservadora, o apoio secreto da mãe que lera seus diários na adolescência e o abraçar em vez de julgar. João, por sua vez, pintava retratos de Antônio, olhos verdes capturando a luz do Atlântico, mãos fortes traçando blueprints de um futuro compartilhado. Mas Miguel pairava como uma sombra benévola agora. Ele convidava João para churrascos familiares, onde o menino pequeno corria ao seu redor chamando-o de tio João, e aos poucos, as barreiras caíam. O primeiro grande teste veio com o escândalo. Uma ex-colega de escola, invejosa do sucesso de João, vazou velhas fotos do bullying nas redes sociais, distorcendo a história para pintar Miguel como vilão e João como mártir vingativo. A mídia portuguesa, sempre ávida por dramas pessoais, transformou o caso em manchete: artista gay confronta passado de violência homofóbica. A galeria de João recebeu ameaças, Antônio foi assediado no trabalho, e Miguel, agora um empresário local, viu seu negócio abalado por boicotes. A família se uniu em uma frente inesperada, a mãe organizou uma coletiva de imprensa, Sofia defendeu abertamente o marido, e até o pai, o velho engenheiro, murmurou um orgulho relutante ao saber da orientação do filho. João, no epicentro, sentiu o pânico antigo ressurgir, mas Antônio ancorou: nós somos mais fortes juntos. Vamos transformar isso em arte, em mudança. O clímax irrompeu em uma noite chuvosa de inverno, durante uma manifestação pela igualdade LGBTQ+, em frente à Assembleia da República. João, convidado a falar como símbolo de resiliência, subiu ao palco improvisado, o microfone tremendo em sua mão. Atrás dele, Antônio segurava uma faixa com Amor Sem Fronteiras, e surpreendentemente, Miguel estava na primeira fila, com o filho no colo, olhos fixos no homem que outrora odiara. As palavras de João fluíram como um rio liberto. Ele falou de dor, de cura, de como o ódio de um menino se transformara no amor de uma família. Eu fui bullied por ser quem sou, mas anos depois, encontrei não só perdão, mas irmandade. O irmão do meu agressor se tornou meu amor, e juntos, surpreendemos o mundo. A multidão rugiu em aplausos, flashes de câmaras iluminando a noite, e quando desceu, Miguel o abraçou, um abraço desajeitado, mas real, selando uma paz que nem o destino previra. Nos meses seguintes, a vida floresceu em tons inesperados. João e Antônio compraram uma casa antiga em Alfama, restaurando-a juntos, azulejos novos misturando-se aos velhos,
simbolizando cicatrizes transformadas em beleza. A exposição de João sobre superação que lutou o museu por meses, e Miguel, redimido publicamente, fundou uma ONG contra bullying escolar, convidando João como embaixador. O amor entre João e António amadureceu em profundidade, viagens ao Douro para colheitas de uvas, noites de fado onde cantavam duetos roucos, e planos de adoção que os uniam em um futuro palpável. Havia brigas, claro, ciúmes bobos, discussões sobre decorações, mas cada uma terminava em risos e reconciliações, fortalecendo o laço. Um ano depois, em uma cerimônia discreta no Mirador de Sintra, o mesmo onde tudo começara, João e António trocaram votos sob o sol poente, com Miguel como padrinho, lágrimas nos olhos enquanto segurava o filho que agora via João como herói. Você nos surpreendeu a todos, sussurrou Miguel, batendo no ombro de João. E naquele momento, sob o céu infinito de Portugal, João soube que o que da vida não era a dor, mas a redenção que ela tecia em segredo. O amor, afinal, era a maior reviravolta. A calmaria pós-manifestação era ilusória, como a bonança antes de uma tempestade atlântica. João acordava com mensagens de apoio de estranhos, ativistas de Porto elogiando sua coragem, jovens de Coimbra compartilhando histórias semelhantes, mas o peso da exposição pública o esmagava. Ele se trancava na ateliê, pincéis voando em fúria sobre telas que agora sangravam tons de vermelho e preto, capturando o caos interno. António notava, claro, ele sempre notava. Você está se isolando de novo, disse uma manhã, enquanto preparavam ovos mexidos com chouriço na cozinha apertada, o cheiro defumado preenchendo o ar úmido de Alfama. Fale comigo, amor. Não deixe isso nos engolir. João suspirou, largando a espátula. É que tudo parece frágil agora. E se o mundo nos cuspir de volta? E se Miguel recair no velho eu? António o puxou para um abraço, o calor do corpo dele dissipando o frio da dúvida. Ele não vai. E mesmo se o mundo nos cuspir, nós nadamos. Lembra de Sintra? Nós pulamos juntos. Eles riram, um riso leve que aliviava o peito, e naquela tarde, saíram para um passeio pelo mercado da Ribeira, provando petiscos de marisco e dançando ao som de um acordeonista de rua. Era nesses momentos que João se ancorava. O amor de António não era um conto de fadas, mas uma construção diária, tijolo por tijolo. Mas o destino, caprichoso como as marés do Tejo, tinha mais curvas. Uma carta chegou à casa, envelope amarelado, selo postal de Évora, endereçada a João com caligrafia trêmula. Era da avó de Miguel e António, Dona Rosa, uma senhora de 80 anos que ele mal lembrava da infância, mas que assistira à manifestação pela TV. Meu menino, escrevia ela, vi você na televisão e chorei por todos os anos perdidos. Venha-me visitar no Alentejo. Há histórias que precisam ser contadas, e perdão que precisa ser colhido como uvas maduras. João hesitou, o papel tremendo em suas mãos, mas António insistiu, vai ser bom para você. Para nós. Assim, eles partiram de trem para o sul, o landscape mudando de colinas urbanas para planícies douradas de cortiça e oliveiras, o ar seco carregado de terra quente. Dona Rosa os recebeu em uma quinta modesta em Évora, com braços abertos e um banquete de migas alentejanas e porco preto assado. Seus olhos, enrugados como pergaminhos antigos, brilhavam com uma sabedoria que transcendia gerações. Eu sabia do Miguel na escola, confessou ela à mesa, sob a luz de velas tremulosentes. Ele voltava para casa com raiva nos olhos, mas eu via o medo por trás. Nosso Portugal de antigamente não perdoava diferenças, minha própria irmã foi mandada para um convento por amar uma mulher. João engasgou com o vinho, surpreso, a revelação abria portas para empatia inesperada. Dona Rosa continuou, sendo fios de família, como o avô, um republicano ferrenho, ensinara Miguel a ser forte à custa de vulnerabilidade, e como ela, viúva cedo, sussurrara segredos de aceitação para António em noites de insonia. Vocês dois, disse ela, pegando as mãos de João e António, são o que a família precisava, coragem para curar feridas antigas. A visita se estendeu em dias de paz rural, colheitas de figos maduros, caminhadas por vinhedos onde o sol poente tingia as uvas de rubi, e conversas ao redor de uma fogueira onde Dona Rosa cantava modinhas alentejanas, sua voz rouca e quando como um fado do sul. João pintava esboços rápidos, o rosto envelhecido dela, as mãos calejadas colhendo ervas, e pela primeira vez, sua arte fluía sem amarras, capturando não só dor, mas redenção. António, sempre o arquiteto, esboçava planos para restaurar a casa da avó, transformando-a em um retiro para artistas que era. Mas mesmo ali, no idílio alentejano, sombras se insinuavam, uma ligação de Miguel, voz tensa, avisando de problemas no negócio, clientes conservadores boicotando por associação ao escândalo gay. Eu aguento, mas Sofia está sofrendo, admitiu ele. Diz para o João que eu sinto muito, de novo. De volta a Lisboa, o conflito escalou. João recebeu um convite para uma exposição em Paris, uma chance de ouro,
mas que exigia deixar António por um mês. Vai, incentivou ele, mascarando a insegurança. É seu sonho. Mas na véspera da partida, durante uma discussão boba sobre malas, a verdade explodiu, e se você perceber que sou só o irmão do monstro? E se Paris te der opções melhores, gritou João, o medo antigo ressurgindo como baile. António calou com um beijo feroz, as mãos firmes nos ombros. Você é meu porto seguro, idiota. Miguel é passado, nós somos futuro. Eles fizeram amor devagar naquela noite, não carnal, mas emocional, corpos entrelaçados em promessas sussurradas, e pela manhã, João partiu com o coração mais leve, um colar de azulejos pintado por ele mesmo no pescoço de António como talismã. Paris foi um redemoinho de luzes e críticas efusivas, mas a solidão o atingiu como um soco. Em uma galeria no Marais, ele encontrou um colecionador português expatriado, um homem charmoso chamado Rui, que flertava abertamente com elogios à sua sensibilidade que era. João resistiu, mas a tentação cutucava, e se fosse mais fácil sem o peso do passado Santos. Enquanto isso, em Lisboa, António lidava com sua própria crise. Miguel, pressionado pelo boicote, sugeriu que ele distanciasse de João publicamente para salvar a família. É só negócios, mano, argumentou Miguel, mas António explodiu. Negócios. Você está falando do homem que eu amo. O que destruiu na adolescência, agora vai destruir de novo. A briga culminou em socos trocados no quintal da casa em Restelo, sangue pingando de narizes partidos, e Sofia intervindo com lágrimas, forçando uma trégua. A notícia chegou a João via mensagem de Dona Rosa: venha para casa, meu menino. Os lobos uivam, mas o amor é o pastor. Ele pegou o primeiro voo, o coração em pânico, e encontrou Lisboa em caos, chuva torrencial lavando as ruas, trovões e quanto como juízos. Na casa dos Santos, a cena era de guerra fria, Miguel bebendo uísque em silêncio, António enfaixado no sofá, olhos inchados. João entrou como um furacão, ignorando o exausto, e ajoelhou-se aos pés de António. Eu voltei. Para sempre. As palavras libertaram uma enchente de confissões. Miguel admitiu sua fraqueza, o medo de perder tudo o que construíra, e pediu perdão mais uma vez, agora com humildade crua. Eu errei feio, João. Deixe-me provar que mudei, ajudando, não machucando. O turning point veio em uma assembleia familiar mediada por Dona Rosa, que viajou de Évora apesar da idade. Sob seu olhar sábio, eles traçaram um pacto. Miguel usaria sua influência para patrocinar a ONG de João contra bullying, António projetaria o centro comunitário, e João pintaria murais que contassem histórias de superação. Era frágil, mas autêntico, um laço forjado no fogo da vulnerabilidade. Nos dias que se seguiram, João e António reconstruíram, caminhadas chuvosas pelo Tejo, onde riam das brigas passadas, e noites cozinhando cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas exorcizados. O amor deles, agora temperado por provações, brilhava mais forte, uma chama que nem tempestades podiam apagar. Mas o destino guardava uma surpresa final, uma que viraria o mundo de cabeça para baixo. Durante a restauração da casa em Alfama, trabalhadores descobriram uma carta escondida em uma parede oca, escrita em 1950 por uma mulher chamada Isabel, tia-avó de António, confessando seu amor por uma companheira, Maria, e amaldiçoando a família por forçá-la ao silêncio. A revelação abalou todos, o preconceito não era de Miguel só, mas um legado geracional. Dona Rosa chorou, revelando que Isabel era sua irmã, e que o segredo a consumira em solidão. Vocês dois, disse ela a João e António, são a redenção dela. Vivam alto, pelo que ela não pôde. Inspirados, João transformou a descoberta em uma série de pinturas, heranças escondidas, exposta em uma galeria pop-up no Lisboa Factory, atraindo multidões e mídia internacional. Miguel, honrando o pacto, doou generosamente, e até trouxe seu filho para a abertura, o menino apontando orgulhoso para um quadro, é a titia secreta. A noite terminou em festa, fado ao vivo e abraços que curavam décadas de silêncio. A exposição, Heranças Escondidas, não era apenas arte, era uma declaração, um grito ecoando pelas paredes industriais do Lisboa Factory, onde o cheiro de grafites frescos se misturava ao de cerveja artesanal e kebabs de rua. João circulava entre os visitantes, o coração inchado de orgulho misturado a uma ansiedade residual, cada elogio era um bálsamo, mas cada olhar cético reabria cicatrizes. António estava ao seu lado, mão na lombar dele em um toque proprietário e reconfortante, sussurrando piadas sobre críticos pomposos para aliviar a tensão. Aquele ali parece que engoliu um limão azedo, murmurou, apontando para um homem de óculos grossos que franzia a testa diante de um retrato de Isabel e Maria, abraçadas em tons sépia e ouro. João riu, o som genuíno pela primeira vez em semanas, e por um momento, o mundo pareceu alinhado. Mas a sociedade portuguesa, com sua fachada de tolerância progressista, casamentos iguais desde 2010, paradas de orgulho em Lisboa, ainda abrigava bolsões de veneno.
Na manhã seguinte, enquanto João e António tomavam um pequeno almoço em uma esplanada no Terreiro do Paço, o sol refletindo nas águas calmas do Tejo, um grupo de homens de meia-idade passou, um deles cuspindo no chão ao vê-los de mãos dadas. Viados nojentos, vão para outro país, rosnou o líder, um tipo corpulento com boné de um clube de futebol conservador. António se levantou, o rosto endurecido, mas João o puxou de volta. Não vale a pena. Eles são ecos do passado. Mas o incidente semeou dúvida, e se o amor deles fosse sempre uma batalha? O conflito se ampliou quando a Igreja Católica local, liderada por um padre reacionário de Belém, lançou uma campanha contra a exposição, chamando-a de propaganda degenerada que corrompe a juventude portuguesa. Púlpitos ecoavam sermões de fogo, e petições online circulavam, ameaçando boicotes ao Lisboa Factory. Miguel, cuja empresa patrocinava o evento, foi arrastado para o furacão, acionistas conservadores pressionavam por retirada de apoio, e Sofia recebia ligações anônimas em casa. Eu aguento o tranco, disse ele a João em uma ligação tensa, mas isso está mexendo com minha família. O miúdo ouve coisas na escola agora. João sentiu culpa como uma âncora, mas António, sempre otimista, propôs contra-ataque: vamos transformar ódio em diálogo. Convido o padre para uma visita guiada. A ideia era louca, mas genial. João organizou um tour privado, com Dona Rosa como narradora convidada, sua presença idosa e sábia desarmando defesas. O padre chegou relutante, batina preta contrastando com os murais vibrantes, mas aos poucos, as histórias de Isabel humanizaram. Minha irmã amava em silêncio, contou Dona Rosa, voz trêmula, e isso a matou por dentro. Não queremos isso para ninguém. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado do clérigo, ele não endossou publicamente, mas retirou a campanha, murmurando sobre reflexão necessária. A mídia transformou o episódio em triunfo, arte une gerações em debate sobre amor e fé. Enquanto isso, o relacionamento de João e António navegava águas mais profundas. Eles adotaram um cachorro resgatado, um podengo magro chamado Tejo, que corria pelas ruas de Alfama como se as possuísse, um passo simbólico para a família. Noites eram preenchidas com planos, António desenhando plantas para o centro comunitário em Oeiras, João ilustrando histórias de sobreviventes que era para um livro infantil. Mas tensões surgiam, João, ainda marcado pelo bullying, às vezes se retraía durante discussões, interpretando críticas como rejeição. António, perfeccionista, lutava com a vulnerabilidade de depender emocionalmente. Uma briga explodiu após uma crítica negativa na imprensa. Você acha que eu sou fraco por não ignorar? Gritou João, jogando um pincel contra a parede. António rebateu: não, acho que você é humano, mas me deixa entrar na muralha. Eles se separaram por horas, João vagando pelo castelo de São Jorge sob chuva fina, o vento uivando como lamentos de fado. Foi Tejo quem os reuniu, latindo à porta até João voltar, encharcado e arrependido, caindo nos braços de António em um choro catártico. O ápice do conflito externo veio com uma ameaça real. Vândalos anti-LGBTQ+ invadiram o Lisboa Factory à noite, pichando murais com cruzes e insultos, destruindo uma tela-chave de João, o retrato de Isabel, agora irreparável. A polícia investigou, mas o dano estava feito. João desabou em fúria e desespero, questionando se valia expor sua alma. António, Miguel e até o padre, agora aliado improvável, mobilizaram uma restauração coletiva, artistas locais repintaram, Miguel financiou segurança, e Dona Rosa liderou uma vigília de velas, cantando orações misturadas a modinhas. João, tocado pela solidariedade, pegou o pincel novamente, transformando a tela destruída em algo novo, renascimento, com cicatrizes douradas entrelaçando figuras quebradas em abraço. A reabertura foi um evento massivo, com discursos de ativistas e até uma performance de fado quier, celebrando não só arte, mas resiliência comunitária. No rescaldo, João e António fortaleceram laços com terapia de casal, sessões em um consultório aconchegante no Chiado, onde exploravam traumas e sonhos. Você me salvou do silêncio, confessou João em uma sessão, apertando a mão de António. E você me ensinou a gritar amor, rebateu ele. Eles viajaram para o Açores como recompensa, escalando vulcões adormecidos onde o ar era puro como perdão, e ali, sob estrelas atlânticas, João propôs um anel simples de prata com azulejo incrustado, simbolizando a eternidade portuguesa. Casa comigo, onde quer que o destino nos leve. António chorou, dizendo sim com um beijo que selava não só votos, mas uma jornada. Miguel, observando de longe, crescia em redenção. Ele se voluntariava na ONG, compartilhando sua história em escolas para prevenir bullying, transformando o agressor em educador. Uma noite, em um jantar familiar ampliado, agora incluindo amigos que era de João, ele ergueu uma taça, pelo passado que nos quebrou, e pelo amor que nos reconstrói. Rimos todos, Tejo latindo em aprovação, e João soube que a surpresa maior não era o romance improvável, mas a família que emergira das cinzas. O planejamento do casamento era um caos delicioso, como uma tela de João em progresso,
cores colidindo, formas emergindo do caos. Eles escolheram uma capela pequena em Sintra, escondida entre florestas de neblina, onde o ar cheirava a pinhais úmidos e histórias antigas. Não seria uma cerimônia grandiosa, nada de mídia ou flash, apenas íntima, com Dona Rosa como madrinha, Miguel como testemunha, e um punhado de amigos, a curadora de arte de João, o sócio-arquiteto de António, e uma violinista que tocaria Vivaldi misturado a fado. Quero que seja nós, disse António, esboçando plantas para um arco de flores silvestres e azulejos reciclados. João assentiu, mas por dentro, o pânico sussurrava, e se o passado irrompesse no altar? Enquanto isso, desafios profissionais testavam sua resiliência. João recebeu uma oferta de residência artística em Berlim, 6 meses em uma galeria vanguardista, com exposição solo garantida, mas exigia adiar o casamento. É uma porta que não se abre 2 vezes, argumentou seu agente, um lisboeta ambicioso chamado Vasco. António, lutando com um projeto de restauração no Porto que o manteria longe semanas, sentiu o ciúme corroer, você vai e eu fico. De novo o destino nos separando. A discussão escalou em uma noite de insonia, Tejo encolhido no canto do quarto enquanto eles trocavam palavras afiadas. Talvez a gente esteja correndo demais, murmurou João, o medo de compromisso, é que do bullying que o ensinara a fugir, borbulhando. António saiu batendo a porta, passando a noite no escritório, blueprints espalhados como confetes de dúvida. Amanheceu com reconciliação forçada pela intervenção de Dona Rosa, que chegou de surpresa com um cesto de doces alentejanos. Amor não é linha reta, meus meninos, disse ela, sentando-os à mesa como crianças repreendidas. É curva, como as ruas de Lisboa. Dobrem, mas não quebrem. Eles choraram, riram, e decidiram, João recusaria Berlim por agora, focando em um mural comunitário em Alfama, António delegaria o Porto a um colega. O compromisso os uniu mais, transformando obstáculos em degraus. O ensaio do casamento trouxe leveza, em Sintra, sob um céu de algodão, eles praticaram votos com risos nervosos, Miguel tropeçando nas palavras como um urso em patins. Eu, Miguel Santos, juro. Apoiar esses 2 malucos para sempre, brincou ele, arrancando gargalhadas. Sofia, grávida de novo, trouxe o filho que agora desenhava tios felizes, com giz de cera. Mas um contratempo surgiu, a violinista cancelou por doença, deixando-os sem música. Improvisando, João sugeriu um quarteto de fado local, mas António hesitou, fado é tristeza, nosso dia deve ser luz. A solução veio de Miguel, ele, que tocava guitarra amadoramente, se ofereceria, com amigos da ONG cantando. Era vulnerável, mas perfeito, o agressor redimido serenata ao amor que ajudara a forjar. Enquanto preparativos fluíam, um conflito interno assombrava João, sonhos recorrentes com a escola, onde Miguel o confrontava não com ódio, mas com pena, fazendo-o acordar suado e questionador. E se eu ainda te resinto, confessou António em uma caminhada pelo Tejo ao pôr do sol. Então perdoa devagar, respondeu ele, parando para um beijo salgado pela maresia. Nosso amor não apaga o passado, o ilumina. A terapia ajudou, sessões onde João verbalizava raiva residual, transformando-a em arte, um diário ilustrado que se tornaria best-seller, Sombras Iluminadas. O dia do casamento amanheceu perfeito, neblina se dissipando para um azul celeste, pássaros cantando em uníssono com o vento. João vestiu um terno cinza claro, gravata com padrão de azulejo, o coração batendo em ritmo de saudade antecipada. António, em azul marinho, esperava no altar da capela, olhos úmidos ao vê-lo descer o corredor de pétalas de laranjeira. Dona Rosa leu um poema de Sofia de Melo Brainer, voz trêmula de emoção, o amor é o mar que nos leva, não o naufrágio. Miguel, guitarra na mão, tocou uma versão suave de Amor em Tempo de Fado, sua voz grave entrelaçando-se às dos cantores, um tributo que fez lágrimas rolarem. Os votos de João foram poéticos, você me ensinou que feridas viram asas, António, prático, construirei com você um lar que resista a terremotos. A recepção, em uma quinta próxima com vista para o Palácio da Pena, foi festa pura, pratos de leitão assado e pastéis de nata, danças sob estrelas emergentes, Tejo correndo entre pernas de convidados. Miguel puxou João para um canto, taça na mão, obrigado por me dar uma segunda chance. Você salvou minha família tanto quanto a sua. João abraçou-o, o gesto fechando um ciclo. Mas a surpresa veio ao final, Dona Rosa, em um discurso improvisado, revelou um testamento, deixando a quinta alentejana para João e António como dote, para plantarem raízes onde o ódio não alcança. A lua de mel no Algarve foi idílio, praias de areia dourada, cavernas marinhas onde ecoavam promessas, e noites de conversas profundas sobre filhos, a adoção de uma menina órfã, talvez, com olhos como os de António. De volta, a vida pulsava, o centro comunitário abria em Oeiras, com murais de João nas paredes, workshops de Miguel, e designs de António.
Desafios persistiam, uma crítica azeda a um novo quadro, um atraso no projeto, mas agora, enfrentados de mãos dadas. Anos depois, com a filha adotiva, Luz, correndo pela casa em Alfama, João olhava para António dormindo e sorria, o bully virara pai, amante, sobrevivente. A surpresa final. Miguel, em uma carta, confessava sua própria jornada que era reprimida na juventude, um segredo compartilhado só com eles. Vocês me libertaram, escreveu. E assim, o ciclo se fechava, amor surpreendendo a todos. A chegada de Luz transformou a casa em Alfama em um furacão de alegria caótica, brinquedos espalhados como confetes coloridos, risadas e quando pelas escadas rangentes, e noites em que João e António revezavam canções de ninar misturadas, fado suave para ela, rock português para Tejo, que agora era um guardião pelo tolerante. Aos 3 anos, Luz tinha cachos castanhos como os de António, olhos curiosos como os de João, e uma propensão para desenhar nas paredes, forçando-os a rir em vez de repreender. Ela é nossa obra-prima, sussurrava António nas madrugadas, quando a acordavam choramingando de pesadelos, ecos, talvez, de um orfanato em Setúbal, mas dissipados por abraços coletivos. A paternidade trouxe novos conflitos, sutis como névoa matinal. João, imerso em uma série de retratos comissionados para o Parlamento, homenagens a figuras LGBTQ+ portuguesas, lutava com o equilíbrio, ateliê chamando versus fraldas sujas. Eu sinto que estou falhando como pai, confessou uma tarde, enquanto empurrava o carrinho de Luz pelo jardim botânico, folhas outonais crunching sob rodas. António, atolado em um contrato para restaurar o convento dos Capuchos, rebateu com fadiga, nós dois estamos, amor. Mas falhar é humano, amar é o que conta. A discussão fervilhou em casa, com Luz assistindo de seu berço, olhos grandes absorvendo a atenção. Culminou em lágrimas mútuas, seguidas de um pacto, babás compartilhadas, fins de semana sem telas, e terapia familiar para navegar o novo normal. Miguel se tornou tio devotado, visitando semanalmente com o filho mais velho, agora 7, um mini-futebolista que ensinava Luz a chutar bola no pátio, e trazendo histórias da ONG, que expandira para Faro. Vocês me inspiraram, disse ele uma Páscoa, durante uma refeição de fava à portuguesa na casa em Restelo. Mas legados do passado ressurgiam. Um ex-aluno de Miguel, agora jornalista sensacionalista, publicou um artigo revirando o bullying antigo, insinuando que João manipulava a família por vingança. A mídia mordeu, e de repente, Luz na creche ouvia sussurros, João recebia e-mails odiosos. Não de novo, gemeu ele, trancando-se na ateliê. António mobilizou a rede, Dona Rosa, agora nonagenária mas feroz, escreveu uma carta aberta ao jornal, e quando sabedoria alentejana, Sofia, com o bebê no colo, postou nas redes em defesa, o padre aliado pregou sobre perdão radical. João, em vez de se esconder, canalizou a raiva em uma performance, uma live pintura no Instagram, onde criava ao vivo um mural de famílias inquebráveis, pinceladas furiosas transformando o ódio em cor. Milhares assistiram, doações fluíram para a ONG, e o jornalista retratou-se publicamente, convidado para um debate moderado por Miguel. A família cresceu em laços, viagens anuais ao Alentejo, onde Luz colhia uvas com Dona Rosa, aprendendo lendas de Isabel, natais em que cantavam modinhas ao redor da lareira, Tejo roncando aos pés. Mas um susto veio quando Dona Rosa adoeceu, pneumonia no inverno rigoroso, chamando todos para Évora. No hospital cheirando a antisséptico, ela apertou as mãos de João e António, vocês deram sentido aos meus dias. Cuidem da Luz como eu cuidei de vocês. Ela se recuperou, mas o susto acelerou planos. João escreveu um livro infantil sobre tias secretas, ilustrado com Luz posando como modelo. António projetou um memorial para Isabel na Quinta, um jardim de lavandas onde famílias quer podiam se reunir. Conflitos profissionais persistiam, uma galeria em Madrid oferecendo a João uma turnê europeia, colidindo com o aniversário de Luz, mas agora, decisões eram coletivas, comédia em reuniões familiares onde Miguel votava, não, fica com a miúda. O amor de João e António amadureceram em companheirismo profundo, massagens após dias exaustivos, bilhetes escondidos em lunchboxes, sexo emocional em lençóis amassados, sempre priorizando conexão sobre perfeição. O legado culminou em um evento, a inauguração do Centro Santos Mendes em Oeiras, batizado em honra à jornada. Luz cortou a fita com tesourinha gigante, flash capturando seu sorriso gap-totted, enquanto João discursava, de bullying a berço, nossa história prova que o amor surpreende. Miguel, ao lado, piscou, e o irmão do agressor. Ele aprendeu a dançar no ritmo certo. Anos fluíram, Luz crescendo em uma Lisboa mais inclusiva, graças a sementes plantadas. João e António, grisalhos mas apaixonados, olhavam para o Tejo do balcão, sabendo que o da vida era contínuo, cheio de twists, mas sempre levando ao abraço. Décadas se entrelaçaram como videiras no Douro, o tempo moldando João e António em versões mais suaves de si mesmos, rugas de riso ao redor dos olhos, cabelos salpicados de prata, mas mãos ainda entrelaçadas em caminhadas lentas pelo Tejo.
Luz, agora uma adolescente de 16 com dreads tingidos de azul e um ativismo feroz, capitã do clube LGBTQ+, na escola, os desafiava diariamente: vocês lutaram pelo meu direito de ser eu, agora eu luto pelo das minhas amigas trans. João sorria orgulhoso, vendo nela o eco de sua própria rebelião juvenil, enquanto António, o arquiteto envelhecido, desenhava projetos sustentáveis para comunidades quer no interior. O centro em Oeiras florescer em Farol, workshops de arte contra preconceito, terapias gratuitas, e um mural vivo onde sobreviventes adicionavam suas histórias anualmente. Miguel, avô brincalhão com netos correndo ao redor, liderava palestras nacionais, sua história de redenção um testemunho vivo. Dona Rosa partira pacificamente aos 95, deixando a quinta como retiro, onde Luz agora organizava acampamentos de verão. Mas velhas sombras testavam a paz, uma recessão econômica ameaçava o centro, forçando cortes, e João, com artrite nos dedos, lutava para pintar, questionando seu propósito. E se eu não for mais útil, murmurou uma noite, sob o luar filtrando pelas janelas de azulejo. António, sempre o pilar, rebateu com um beijo na testa: você é o coração, amor. O resto se adapta. Eles pivotaram, João mentorava jovens artistas online, suas lives virando podcast, pinceladas de coragem, António adaptava designs para a realidade virtual, imortalizando edifícios que eram apps educativos. Luz ajudou, codificando o site do centro, sua geração em gestão de inovação. Um conflito familiar surgiu quando o filho de Miguel, agora adulto, questionou o legado do pai: você foi homofóbico, como ensino isso para os meus filhos sem hipocrisia? A conversa, mediada por João em uma ceia de Natal, foi crua mas curativa, Miguel admitindo falhas, guiando o ciclo de honestidade. A surpresa final veio no 50º aniversário de João, uma carta de um homem desconhecido em Coimbra, filho de uma vítima de bullying nos anos 80, inspirado pelo livro de João A Sair do Armário. Seu testemunho salvou minha vida, escreveu ele, anexando uma pintura amadora, uma homenagem desajeitada, mas tocante. Lágrimas fluíram no jantar surpresa, com luz orquestrando, fogos no terraço, fado tocado por Miguel, e votos renovados de António. 50 anos atrás, o destino nos uniu em ironia, hoje, em eternidade. Eles dançaram devagar, corpos familiares se movendo ao ritmo de uma vida tecida em superação. No epílogo, João, sentado na ateliê ao entardecer, pinta um autorretrato final, ele e António, idosos mas abraçados, com luz e netos ao fundo, o Tejo fluindo eterno. De Búlida bendito, sussurra para a tela. O amor, afinal, surpreendera não só a ele, mas uma linhagem inteira, provando que em Portugal, sob céus de saudosismo, o arco-íris sempre rompe as nuvens.